Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta quinta-feira com muitas informações, também muito debate. A última rodada do Campeonato Brasileiro, o ano 2015, Libertadores na nossa alça de mira e muito mais, contando também com a sua participação no nosso debate. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabola_rs, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Participem, a gente está aqui esperando. Naquele bate-bola, nas peladinhas do final de semana, tem uma posição no time que ninguém quer assumir. Ser goleiro é uma tarefa reservada para poucos. No Internacional, dois irmãos, em vez de colocar a bola na rede, preferem evitar os gols. O torcedor do Inter se acostumou a ver estes dois goleiros defendendo a meta colorada. Muriel foi titular durante 3 temporadas e Alisson tem menos tempo no time principal. É a primeira opção de Abel Braga há pouco mais de um mês. Só que há um detalhe nessa história toda que pode passar despercebido para muita gente. O Alisson e o Muriel não são apenas colegas de time. Os dois goleiros colorados são irmãos. Muriel Gustavo Becker, 27 anos, 1,90 m de altura. Alisson Ramsés Becker, 22 anos, 1,93 m. Jogadores que, dentro do vestiário, também dividem os valores da família. A gente fica muito feliz, né? É um orgulho pra gente, orgulho pra nossa família e é uma honra também jogar ao lado dele. Tu é o mais velho, né, Muriel? Como é que é ver o teu irmão surgindo ao longo da tua carreira? Porque tu sempre teve categorias acima dele, né? É verdade. Bom, primeiramente é um sonho se tornar um jogador de futebol. Aí tu imagina numa família, né, 2 irmãos, no grupo tem 4 goleiros no profissional. Os dois afirmam que se trocam mensagens antes das partidas. O importante é apoiar o irmão. E no caso do Muriel, que é o mais velho, é preciso passar tranquilidade para Alisson. Que defesa espetacular do Alisson, mais uma vez. Eu estava sempre categoria acima por ser mais velho e tal, e ele foi aprendendo junto comigo, a gente foi vivenciando e acho que isso é importante também. A gente poder contar com isso, ter o apoio do irmão, e acho que eu tento passar para ele, mas ele também já me ajudou muitas vezes também. É verdade isso aí, Alisson? Ele realmente te ajudava ou era o irmão mais velho que só incomodava? Não, com certeza, a gente já brigou muito nessa vida, né? Coisa de irmão. No começo desse ano, o Inter contratou o Dida. Como é que foi para ti receber essa notícia da contratação do Dida, tu que era titular, e daí tinha a concorrência do Dida, que tem toda uma história no futebol e tal? Sempre nos momentos difíceis são os momentos que a gente tem para aperfeiçoar cada vez mais. Então, o momento agora que, como eu fiquei jogando por 3 temporadas, então é um momento que eu tive para trabalhar muito, porque às vezes quando tu está jogando a sequência de jogos não te permite treinar tanto. Então eu aproveitei muito para fortalecer musculação, trabalho. E a gente sabe que o Dida está mais próximo do fim da carreira do que de seguir mais alguns anos. A gente não sabe quando o Dida vai parar, quando ele vai resolver parar. Se no caso do Dida se aposentar e o Inter contratar um outro goleiro, situação parecida como aconteceu com o Muriel no começo desse ano, como é que você encararia se viesse um outro goleiro, talvez mais experiente que você? Acho que isso é normal no futebol, né? A concorrência sempre vai haver. Aqui no Inter a gente sempre teve excelentes goleiros, né? Desde que eu subi no profissional eu venho concorrendo com o Renan, o Muriel, o Agenor, né? A gente vem nesses últimos 3 anos juntos, eu, o Muriel e o Agenor, né? E sempre em alto nível, sempre qualquer um que entrasse, o preparador de goleiro Marquinhos sempre fala, né? Qualquer um que entra vai dar conta do recado, todos estão preparados, né? Fora dos gramados, os goleiros colorados são muito assediados pelas mulheres. E escapar de tudo isso é um desafio tão grande quanto ser titular do Inter. Todo mundo vem, tira uma foto, fala, tu é muito bonito, tu tá muito bem, parabéns. Eu fico feliz, né, porque esse é um reconhecimento que o trabalho está sendo bem feito também. Acontece toda hora isso aí, Muriel. Mas eu sou um cara bem caseiro, tenho meus filhos, minha esposa, é difícil andar sozinho, né, minha esposa não dá essa brecha aí. Pelo que tá dizendo ali, a esposa do Muriel marca melhor que a defesa do Inter, viu? Marca melhor que a defesa do Inter.
Já vamos analisar os irmãos goleiros aí, duas grandes figuras humanas, dois caras assim, ó, muito gente fina, mas a gente vai falar deles no rendimento da bola, e o Alisson tá bem, mas a gente vai debater isso, o senhor Ribeiro Neto. Vamos lá, Pereguete. A CEPREV Assessoria Jurídica é a maior no estado e no Brasil em revisionais de contratos, pois reduz de forma imediata entre 50% a 70% a prestação do veículo e outros financiamentos. Então você liga agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Tem escritório em Porto Alegre, na região metropolitana, Serra Litoral e atua em todas as cidades do estado. Mas você liga agora. A redução entre 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos da prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50% a 70% de desconto na prestação do veículo e outros financiamentos, você liga agora. A consulta e a ligação são gratuitas. 0800 606 1616. 0800 606 16, Beneguete. Obrigado, Ribeiro Neto. A minha opinião é a seguinte, que o Alisson, quando entrou numa amostragem menor, deu um resultado melhor que o irmão mais velho, que o Muriel. O Alisson tem 22 e o Muriel tem 27. Portanto, para 2015, se o Inter começar com um goleiro desses que estão no Beira-Rio hoje, Dida, Muriel, Alisson, o Alisson, para mim, é o melhor preparado. Deu uma resposta boa nesse segundo semestre. Mas eu acho que o Internacional, o Alisson tem 22 anos. É uma idade incipiente para um goleiro ainda. Mas o Muriel começou também com essa idade, estava na reserva, oscilando, entrando, o Renan como titular, depois a Bondanzieri. Tá bem, mas o Muriel entrou e não conseguiu se afirmar. Viveu a instabilidade também do time. Eu acho que o Inter deveria manter o Alisson como seu goleiro reserva, talvez o Muriel como terceiro, e trazer um goleiro experiente para a Libertadores. Sabe que a primeira grande questão é essa, a amostragem. A nossa amostragem pro Muriel é muito maior do que pro Alisson. Fato. E o Muriel tem momentos absolutamente discrepantes. O Muriel fez um grande 2012, aquele ano fatídico do Inter em que tudo deu errado, e fez um ruim 2013, em que nós achamos ali que o Muriel era um goleiro insuficiente, que talvez seja. O Alisson é melhor que o Muriel. A amostragem, aquela que não nos convenceu do ano passado do Alisson, foi mínima. Assim como é pequena também, essa amostragem de agora em que ele foi muito bem. Mas para mim o suficiente para eu achar que ele é melhor do que o Muriel. E acho que se não vier um goleiro consagrado do futebol brasileiro, o Alisson tem que ser titular do Inter. A questão é o seguinte, não é se o Muriel ele é melhor, se o Alisson é melhor que o Muriel, que o Dida. A questão é se o Alisson tem condição de ser goleiro do Inter na Libertadores da América. Tem. Não pode. Eu não vou usar o Muriel e o Dida como parâmetro. Pelo que eu vi, tem. Mas talvez o Inter precise de um goleiro com mais tamanho, como era o Abondanzieri em relação ao Renan. Tá. Só que o mais tamanho hoje, com possibilidade de contratação, é Jefferson do Botafogo e Diego Cavalieri do Fluminense. E deu. Se o Jefferson for qualquer um dos dois vai ser titular. No momento, qualquer um dos dois é mais goleiro que o Alisson. No momento, não sei se é a trajetória. E acho até, inclusive, que o Cavalieri é mais goleiro que o Jefferson, na minha opinião. Não sei, eu só sei o seguinte, o Inter tem muitas outras prioridades. Também acho. O Inter tem que resolver outros problemas. Não, mas essa é uma delas. Convenhamos, goleiro não precisa. Não, como que não precisa? O Internacional teve 2 goleiros, 3 goleiros na temporada. Agora sumiu o melhor. Não, mas para aí. O Internacional trocou. O Internacional foi o time que mais trocou de goleiro nos últimos anos. Só que o Alisson, depois que entrou, não cometeu nenhuma falha. Sabe como a Libertadores da América? Eu sei que o foi campeão com o Renan, da partida da fase semifinal, quando entrou o Celso Roth, mas tu olhar pro gol e tu viu a Bondanzieri, é um peso. Mas só que é o seguinte, o Renan era mau goleiro. Tem essa também, coisa que não é o caso não me parece ser o caso do Alisson. E o Abondanzieri, o principal mérito dele nessa Libertadores foi fora de campo, foi revertendo um pênalti contra o As duas argumentações, Meneghete, para não ter a garantia de que Alisson vai ser um bom goleiro na Libertadores, são argumentações subjetivas. É verdade. Relacionadas à experiência, que pode se confirmar numa realidade. Agora, objetivamente, depois que o Alisson entrou como titular do time, eu só vi coisa boa. Eu só quero lembrar o seguinte, o Grêmio viveu esse mesmo processo. Errou, mas ele viveu esse processo. Ele tinha o Marcelo Groi e contratou um goleiro experiente para disputar a Libertadores. Eu tenho mais convicção no Marcelo Groi que eu vi de 2012 que no Alisson de 2012. Não sei se a amostragem era maior, mas mais convicção. Mas quero dizer que eu acho que não é, concordo, Ribeiro, não é prioridade.
E se um dos três tiver que ser efetivado, para mim o melhor é o Alisson. Bom, eu acho que o goleiro é uma das prioridades. Eu acho que o Inter fez uma análise equivocada quando quis trazer um goleiro experiente depois de um ano ruim do Muriel. E o experiente não precisava ser um goleiro em fim de carreira, como é o caso do Dida, podia ser um goleiro na faixa dos 30 anos, e aí trouxe um goleiro na faixa dos 40 e fez um contrato de 2 anos. O Dida era barato, né? Pois é, mas barato, né? Poderia ter pesquisado um pouco melhor. Acho que essa análise foi equivocada. O Muriel realmente teve um ano passado conturbado, como todo o time. Essa referência você fizesse, Meneghetti. Você fez essa referência porque houve um ano muito conturbado, sem estádio. O Inter foi 15º na tabela, brigou para não cair. E aí é muito fácil colocar na conta do goleiro, que já tinha tido uma temporada boa em 2012. O Muriel, quando foi acionado esse ano para um primeiro tempo contra o Botafogo, foi muito bem numa amostragem de novo pequena, depois de voltar, depois de muito tempo. Aliás, isso é verdade. Seria o Muriel, né? Aí é que o Muriel teria continuado. E o Alisson ganhou a chance, se falava já muito bem dele, mas pela idade, né, por ser um goleiro ainda muito jovem, a gente sabe que o goleiro ele vai ficando melhor com o tempo, ele não recebia tantas chances. E vimos o Alisson poder desempenhar o seu trabalho. E olha, eu estou satisfeito. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, viu? O Alisson, ele vem com um histórico respaldado por muitos treinadores profissionais, inclusive o Felipão, que chegou a dizer que o Alisson futuramente seria de seleção brasileira. E é um jogador de seleção brasileira de base. Quer dizer, ele está respaldado por isso. Na categoria dele. Esse negócio de ser goleiro de seleção brasileira de base não significa muito. Não é tudo. Internacional, se não for, também é pior. O Internacional teve vários e poucos conseguiram dar resposta. Eu concordo. Sinceramente, eu não vi hoje um clube no Brasil que tenha tanta dificuldade de encontrar um goleiro como o Internacional. É impressionante. Eu discordo, Daniel. Acho que o Inter encontrou. E um bom. Eu também acho. Depois de 8, né? Bom, o Internacional teve o Abondanzieri não deu certo. Aí foi com o Renan. Eu acho que o Abondanzieri no Internacional não... Eu discordo. O Inter só se classificou por causa do Abondanzieri, naquele pênalti que ele inverteu lá. Mas a melhor participação dele foi como árbitro, não foi como goleiro. Mas aí o Inter estaria fora da Libertadores. O Internacional teve um dos maiores goleiros da história não faz muito tempo, que é o Klemer. Olha o que o Klemer ganhou no Internacional. Mas não foi criado aqui, né? Não, tá bem. Tem um outro detalhe que nós não citamos. O Alisson é lindo, né, cara? Que coisa impressionante o quanto é bonito esse rapaz. Roberta, é contigo. Não, é tua editoria daí, eu não sei. Imagino isso, né? Daí é a Roberta, né? Eu acho ele bonito, mas eu prefiro meu marido. Tratou em casa, resolveu, não criou. Até porque o marido da Roberta também é muito lindo o marido dela também. Aí é sacanagem. Emenda a interatividade. Mas vamos lá, o Gabriel Silva, deixa o Alisson de titular e o Muriel de reserva, não precisamos de Jefferson só para gastar dinheiro. O Júnior Caça Buena, Alisson titular para 2015. A Luciana, se a beleza conta, Alisson é seleção brasileira. A Camila Oliveira, Alisson é o jogador mais bonito do Brasileirão. O Rafael Souza, Inter não precisa de goleiro e tem que dar adeus ao Dida. E o Juan Felipe, Alisson é excelente. Se for para trazer alguém, que seja Cavalieri ou Jefferson, mas as carências estão em outras posições. A minha sensação, tá? Porque quem fez o contrato de 2 anos com o Dida foi a atual gestão, foi o Marcelo Medeiros, atual vice-presidente, e que é o candidato à presidência pela situação. Se o Marcelo ganhar a eleição, acho que o Inter não contrata goleiro. Se o Vitório Pífero ganhar, isso não é informação, é só a minha sensibilidade, do repórter aqui. Leitura. Eu acho que ele contrata goleiro. Contrata goleiro. Acho que o Marcelo Medeiros não contrataria. Ele fez o contrato 2 anos com o Dida. Mas é que a informação a informação que nós obtivemos há algum tempo é de que o Dida seria, digamos assim, dispensado, aposentado, com um ressarcimento, mas ele seria liberado ao final do ano. Só que é muito difícil saber isso, porque o contrato dele exatamente segue, e a menos que a gestão tome essa decisão antes da posse da nova presidência, ou então, né, se continuar, aí sim, aí pode tomar essa decisão. O contrato dele até dezembro de 2015, é mais um ano, né? Sim. Que erro, hein? 41 anos, né? Nossa Senhora. Não, já foi errado o Grêmio ter feito o que fez, né? Mas ele até foi bem no Grêmio. Não, mas o Grêmio não precisava. Não, vamos ser justos. Meu Deus, tá chegando à conclusão que tu não entende nada de goleiro. Mas o Grêmio não precisava, Ribeiro. E o Inter, o erro não foi ter contratado o Dida. Eu acho que poderia ter contratado. O erro, para mim, é o contrato de 2 anos. E eu até admito, Meneghetti, a gente até pode admitir que o Inter realmente contrate um goleiro experiente, nesse quilate aí, Diego Cavalieri, Jefferson, nessa linha. Experiente não precisa ter 40 anos, não, né? Nada contra o Dida, rodado. Que tem uma trajetória multicampeão, que foi baita goleiro. Baita do goleiro. Um dos maiores. Sempre foi essa ressalva, os caras não gostam de Dida. Não, o Dida foi um baita goleiro. Talvez seja o momento de dar lugar a alguém, eu acho, de 30, 31, 29. Tá, mas assim, ó, campeão da Champions League. Tá bem, mas pega o Jefferson. O que o Jefferson no Botafogo, posso estar enganado, o que ele ganhou na carreira dele? Que sendo